Eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero lhes convidar para nós estarmos falando hoje de algo maravilhoso. Algo que Deus gosta, Deus fez, algo que nós gostamos, algo que até mesmo as crianças gostam e pede para que nós cantamos para eles, né? Nós vamos falar de histórias. E para falar de histórias, quero convidar você para estar fazendo a leitura comigo no livro de 2 Samuel, o capítulo 7. Eu vou estar lendo só 2 versículos, de 8 a 9, e depois vou ler o versículo 11, que diz assim: Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei das malhadas, de detrás das ovelhas, para que foste chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo por onde quer que foste. Destruí os teus inimigos de diante de ti, e fiz o teu nome como o nome dos grandes que há na terra. O versículo 11. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que te fará casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo nos dê revelações da palavra do Senhor para os nossos corações. Amém? Amados, eu costumo dizer que a história de Davi, ela é tão maravilhosa que se um pregador escolher pregar um ano, 3 vezes no mês, da história de Davi, mesmo assim, não repetirá as palavras, porque é uma história maravilhosa. O texto que acabamos de ler, nós estamos vendo o Senhor contando uma história, cantando um pedacinho da história de Davi. Ele está dizendo: olha, diz a Davi, meu servo, que ele não se esqueça da onde eu tirei ele. Eu tirei ele de trás das malhadas, tirei ele de trás das ovelhas, para ser rei sobre Israel, sobre o meu povo. Sim, Davi, aquele menino que nós sabemos que era pastor de ovelha, mas Davi tinha um coração que agradou muito a Deus. É tanto que o Senhor disse: eu achei Davi um homem segundo o meu coração. Olha que maravilha de referência. Olha o que é que está incluído no currículo de Davi. O próprio Deus dizendo: achei Davi um homem segundo o meu coração. Davi era um homem de carne e osso comum que nem eu e você. Sujeito às mesmas paixões, sujeito a cometer pecado, mas Davi tinha um coração voltado para Deus de uma tal maneira que ele só confiava no Senhor. Ele só esperava no Senhor. Se Davi errava, se Davi pecava, ele corria para os pés do Senhor, clamava, pedia perdão e Deus o atendia, pois conhecia o íntimo do seu coração. E aqui o Senhor está falando: olha, Davi, eu te tirei do curral das ovelhas, mas eu não deixei de estar contigo um só momento. Eu andei contigo por onde quer que andares. Eu destruí todos os teus inimigos de diante de ti. Nenhum dos teus inimigos mais vai te fazer o mal. Se você ler o texto todo, que não dá para mim ler todo, você vai entender que é isso que Deus está dizendo. Ninguém te fará mal mais daqui para frente, Davi, porque eu destruí todos aqueles que tentavam te aborrecer
ou te incomodar. Mas, porém, tu não vai fazer um templo para mim. Tu não vai construir a minha casa, Davi. Mas já depois de bem velho, Davi, eu te dei descanso. Agora, Davi, você vai descansar. Agora você vai descansar. Mas eu te fiz saber que o teu filho, a tua continuação, é que vai construir a minha casa. É que vai construir o templo, o chamado Templo de Salomão. Davi não construiu. Davi morreu velhinho, cheio da presença de Deus. Mas Deus fez ele saber. Deus teve o prazer de dar satisfação a Davi, que o seu filho ia construir a sua casa. Que história linda! Que história maravilhosa! A nossa vida, ela é uma história. Desde o princípio do mundo, no livro de Gênesis, Deus começou contando uma história. E no princípio, Deus criou o céu e a terra era vazia e sem forma. História. Deus começou contando uma história. Deus começou contando uma história. Por isso, nós todos temos uma história. Nossa história já está escrita por Deus. É somente nós procurarmos completar a nossa história, passar linha por linha, pois ela já está escrita pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Então hoje eu vos pergunto, qual a sua história? Que história você está vivendo? Que histórias você tem escolhido para viver? Agora nós vamos mais para frente, para Lucas, capítulo 7 também. Em Lucas, no capítulo 7, temos uma história que Jesus contou. Jesus deixou essa história marcada. Por onde Jesus andava, Jesus cantava história. Jesus contou muita história por parábolas, porque muitos ali não aguentariam ouvir a verdade. Como hoje tem muitos que não gostam de ouvir a verdade, mas Jesus contou por parábola, só para preparar o coração dos seus discípulos e de muitos que ouviam. Como eu disse, nós vamos agora em Lucas, capítulo 7. Em Lucas, no capítulo 7, tem uma história que Jesus deixou marcada. A história da viúva de Naim. Todos pregam, todos falam, filho da viúva de Naim. Eu tenho certeza que você já ouviu antes, mas você vai amá-lo ouvir outra vez. Assista o vídeo até o final, que você vai amar ouvir essa história. Jesus chega ali numa cidade chamada Naim. Está chegando uma multidão, levando um filho único para ser enterrado. Essa mulher fica viúva, só tinha um filho. Já triste porque perdeu seu marido, agora estava levando seu filho para ser enterrado. Junto com ela uma grande multidão. Do outro lado vai chegando Jesus com uma multidão. De um lado a multidão levando a morte. Do outro lado a multidão chegando com a vida e a ressurreição. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. De um lado a morte e do outro a vida. E o texto conta que Jesus vê aquela mulher chorando muito no coração daquela mulher. Só Jesus e ela sabiam o que se passava. Vou enterrar meu único filho. Já enterrei meu marido, vou ficar sozinha. E Jesus chegando ali, vendo aquela multidão e a mulher chorando. Ele entrou no meio de todos, chegou de junto da mulher, no versículo 13 de Lucas, capítulo 7, e disse, não chores. Só foi o que ele disse, não chores. Jesus ali moveu-se de íntima compaixão, se colocou no lugar daquela mulher e disse, não chores. E pegando o menino pela mão, levantou e entregou à sua mãe. Eu quero te dizer uma coisa. Nenhum
daquelas duas multidões, jamais, todo o tempo que eles viveram na terra, nenhum esqueceu dessa história. Ninguém das duas multidões não esqueceu dessa história. Esta história ficou marcada. Todo conto que você anda hoje, você vê pregar a viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, a história da viúva de Naim. Esta história ficou marcada, para que nós possamos tirar conclusão para nossas vidas hoje, que entender que nós temos uma história para deixar. Qual a história que você quer deixar? Qual a história que você tem escolhido para viver, para que quando você sair desta terra, porque todos nós um dia vamos deixar essa terra, e precisamos ter um endereço certo. Qual a história que você vai deixar escrita para que a sua primeira, segunda, terceira e quarta geração nunca esqueça da sua história? Então, a nossa vida é uma escolha. A nossa história somos nós mesmos que fazemos a escolha. Então, na hora de escolher a sua história, procure escolher a sua história baseada na Bíblia Sagrada. Procure estar nos caminhos do Senhor, para que Ele ilumine a tua mente, te ajude, te dê força, para que você possa deixar uma história que ninguém jamais possa esquecer. Ninguém jamais pode esquecer da marca da tua história. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Espírito Santo já tocou em teu coração, para que de hoje em diante você procure escolher a sua história, para que Deus possa estar iluminando a sua vida, para que a sua história fique marcada, para que você possa buscar do Senhor Jesus a vida eterna, a salvação, para que através da palavra de Deus, através da sua busca, seja salva você e sua casa. Que o Senhor te abençoe sempre, te dê vida e vida com abundância, vida eterna. Tenha um dia abençoado com a presença de Deus na tua vida, não só hoje, mas sempre. Deixa o teu like, ativa o sino das notificações para que você receba a palavra de Deus e seja abençoada. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Em nome de Jesus Cristo, eu te desejo graça e paz.